E aí, gente, Hackman aqui. A gente vai continuar nosso vídeo sobre história da inteligência artificial, né? Vendo o artigo do John Searle, que a gente viu em artigos anteriores. E aqui, a gente viu naquela analogia dos caracteres chineses, né? De que você estaria naquela sala, que teria que fazer uma prova em chinês, você teria todas as colas, os caracteres correspondentes na prova, e você conseguiria tirar 10. Só que as pessoas que estão, os examinadores da prova, não sabem que você tem a cola. E parece agora que você sabe chinês. Pela prova, pelo problema que você resolveu. Você resolveu um problema de fazer uma prova complexa. E dá a entender para as pessoas que você sabe chinês pela sua nota. Embora você não entenda nada de chinês. Então foi uma analogia com o computador, né? De que embora os computadores eles fazem coisas muito complexas, que pode dar a opinião de alguém que eles podem pensar um dia ou que eles pensam, isso não é o suficiente para dizer que realmente eles têm entendimento zero do que eles estão fazendo. E aí ele vai falar da questão do ponto de vista externo, né? Do ponto de vista externo, o cara manja do chinês, né? Do ponto de vista da pessoa que está examinando a sua prova, que está lendo a sua prova, ele vai ver que você sabe chinês. Mas se ele fosse perguntar para você, fala alguma coisa em chinês aí, ou por exemplo, faz uma redação em chinês, sem cola, né? Você ia rodar, não ia ter como. E eles iam ver que você realmente não sabe nada de chinês. Então, a questão é que você pegou os símbolos que correspondem à sua língua materna, na língua que você sabe, e, e correspondeu ele pela cola que estava ali. Então você manipulou os símbolos formais não interpretados, né? Nesse sentido, é a mesma coisa que o computador faz. Ele pega os símbolos informais, por exemplo, de reconhecimento facial. O computador não tá nem aí pra sua cara. É simples. Ele é um programa, ele faz isso. Ele não tem, ele não tem vontade relacionada a esse assunto, ele não tem nenhuma volição relacionada a esse assunto, ele não sabe nada sobre esse assunto. Embora ele faça com uma precisão sobre-humana. Vamos pegar aquele lado que joga Dota. Ele pega os símbolos relacionados ao Dota, os minions, os campeões, as torres, e manipula esses símbolos que não são interpretados de forma coerente como nós interpretamos com o nosso cérebro, mas que ele pega aquilo e joga. Mas embora ele esteja fazendo uma tarefa muito complexa e ganha de campeões mundiais, assim como no Gol, o computador em si ele não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe nada. Ele é como um boneco. Um boneco, ou um brinquedinho que você dá corda no brinquedo e ele vai. Mas essa é a opinião do John Searle, é que não tem nenhuma inteligência associada ao computador, por mais que ele faça coisas muito complexas. E de certa forma, a analogia com o chinês, né, que por mais que você tirou 10 naquela prova, isso não prova que você sabe chinês, você não sabe nada, porque você usou uma cola brutal ali, que permitiu você tirar 10 no caso. A questão, será que computadores podem entender algo? Depois a gente vê essa objeção, né? No caso aqui ele fez a objeção dele, de que computadores não podem entender nada atualmente. E aí ele vai dizer um pouco sobre a questão da Strong AI, né? AI forte, que seriam sistemas que possuem inteligência, né? O que os caras que suportavam essa ideia na época era que um computador, né, que entende histórias, né, e que tem algum senso, né, de explicar o entendimento humano, esse é o Strong AI, né? O Strong AI é um computador que consiga pensar, consiga entender as coisas, consegue falar com você e tal. E aí eles vão tentar, ele vai falar um pouco sobre esse assunto, tentando examinar ele. Um, a gente fala que a gente chama Thought Experiment, que Einstein fazia muito isso daí, né? Aquele experimento do elevador, relacionado à relatividade. É tipo um experimento assim teorético, né? Embora aqui com certas questões objetivas.
Então ele vai falar aqui do que depende o entendimento, né? Da questão daquela história que a gente viu antes. Ele vai falar sobre o computador de Chunk, que eu não vou falar hoje, mas não entende histórias. O computador que a gente tem hoje, ele não entende histórias. Ele, seja chinês, inglês, ou não importa. Simplesmente só um computador. Ele é só uma máquina. E na questão do chinês, que a gente viu antes, da história de chinês, assim como eu não entendo nada de chinês, o computador não entende nada de nada. De tudo que ele faz, ele não entende nada. Basicamente isso. Porque o que é entendimento em si? É você processar as informações e não só fazer aquilo, mas você entender aquilo, você ter opinião sobre aquilo. O computador não consegue ter opinião sobre nada porque ele não está vivo, ele é um ser inanimado. Ele é um relógio complexo. Então, é basicamente essa é a posição dele. O computador nada mais é que mesmo um programa de inteligência artificial muito bem feito, como Alexa, Siri, Sofia, Azib, acho que é Azib, não é Azib, enfim, a iRobot, alguma coisa assim. Eu mostrei em outros vídeos sobre isso, sobre alguns robôs, né, que tem uma capacidade bem grande relacionada a isso. Mesmo assim, eles não têm entendimento sobre nada, ao menos por enquanto. Então, esse é o ponto dele. E aí aqui vai ser um pouco grande, né? Mas a parte importante ali é a parte vermelha. Mas vamos lá. Vamos pegar mais a parte começando naquele entretanto, no Raider ali, né? Embora você tenha princípios formais relacionados ao computador, não vai ser suficiente para entendimento. Nesse sentido, você não consegue colocar bom senso no computador. Você não consegue colocar bom senso que uma pessoa tem. Para a Alexa responder perguntas difíceis, ela tem que ter bom senso. É uma coisa que é gerada através da nossa consciência, do nosso entendimento. Que no nosso cérebro é muito mais complexo do que parece. Então, o entendimento em si, o que gera o entendimento, o que gera a consciência, não pode ser formado por coisas realmente computacionais. Então, embora, por exemplo, eu possa ser considerado uma máquina de certa forma, ele vai falar de certa forma sobre isso, não significa que a gente possa replicar isso no computador. Então, embora eu consiga entender os processos genéticos do ser humano, a forma que a mente funciona de certa forma, é muito mais difícil você tentar replicar isso do que descrever isso, né? E aí eu vou falar um pouco da aceitação dessas palavras que ele teve, né? Porque, assim, pra pessoa que lê livro, né, sobre ficção científica, no meu caso que eu gosto mais de filme, né? Filme sobre ficção científica, é meio um baque, né? Tipo, nossa, eu queria que tivesse um computador inteligente. É o nosso sonho, né? É o sonho da inteligência artificial, ter um computador inteligente. Um sistema inteligente. Um sistema que consegue pensar. Como aquele sistema lá acho que era a Vicky, né? Do Eu Robô. Enfim, ia ser legal ter algo assim. Mas a questão é que essa proposição aí desse autor é totalmente contrária a essa coisa que todo mundo quer, de criar uma AGI, né? Então a comunidade meio que não parece querer esse tipo de coisa e entender muito o porquê de realmente não, porque não realmente não pode ser computadamente. É basicamente isso. Aí relaciona também ao que é entendimento, né? E aí a questão também que é trazida pelas pessoas que se oporiam a essa ideia que entendimento é uma coisa que o computador não consegue fazer. Vamos tentar entender o que significa a palavra entendimento, ele vai falar aqui, né? Então ele vai falar que os críticos dele, né, do autor, as pessoas que falam, não, tá falando merda. O negócio que tá falando que o computador não consegue pensar, que isso vai ser impossível. Porque o que o John Searle tá falando aqui é que é impossível. Não tem como, com a tecnologia atual, das formas que a gente tem, da forma computacional que a gente tem, dos computadores que a gente tem hoje, não é uma questão de tecnologia, de avançar a tecnologia,
na questão de velocidade computacional ou de programa. A questão é que não pode ser computada o cérebro. Não pode, é impossível. Por mais que você tente, não vai conseguir. Basicamente isso. Então vai falar que os críticos, que eles vai dizer, né, é que tem várias camadas de entendimento, né? Que o entendimento não é uma coisa fixa. Ah, isso é o entendimento. Não, tem várias camadas de entendimento, que é uma coisa na literatura. Eu não lembro se chama reconstrucionismo, se eu não me engano. Se alguém souber sobre esse assunto, eu lembro que eu estudei isso na teologia, quando eu estudava teologia, né? Hermenêutica, né? Que era o reconstrucionismo, que o entendimento tem várias camadas, e essas camadas poderiam ser meio que distorcidas, é mais ou menos isso, eu não lembro também. Mas enfim, basicamente, uma lei que poderia dizer que X sempre entende Y. Então, é uma coisa fixa. Então, entendimento é uma coisa fixa que, no caso do que eles estão dizendo, né, tem várias camadas, né? Mas o outro, a oposta que seria uma coisa fixa. Eu não poderia dizer o que eu acho assim, mas eu acho que o entendimento é uma coisa muito mais complexa do que parece. Não dá para dividir em camadas ou numa coisa fixa. É uma coisa que envolve todo o plano relacionado ao nosso cérebro e a tudo que envolve a nossa capacidade mental. Então é uma coisa muito mais complexa do que se falar, não, é isso ou é aquilo. Eu acho que o entendimento é uma coisa muito mais a soma de todos os processos neurológicos. E no meu caso aqui, que eu também acredito na alma, né, no espírito também, que seria também um processo dessa parte também, para produzir a mente humana na forma que a gente entende. Mas enfim, basicamente isso. Só que os computadores têm zero entendimento, né? Essa vai ser a opinião dele. Então Então aí ele vai citar Simon, Newell e Simon, né? Um artigo provavelmente de 1963, que escrevem sobre esse negócio sobre cognição, né? E dizem que computadores eles têm são a mesma coisa que os seres humanos. Então é possível, nesse caso seria possível sim, com o avanço da tecnologia, criar sistemas inteligentes, né? Com a design computacional que a gente tem hoje. E embora seja algo ok, tá falando é uma coisa bem simples. Tá falando que as capacidades cognitivas, o tipo de cognição que a gente tem de memória, de processamento no computador é igual a do cérebro. Na parte biológica não é verdade, obviamente, mas o John Searle vai tentar explicar isso daí de uma forma bem simples, né? Ele vai tentar dizer aqui que de várias formas que o computador é como se fosse, na minha opinião, como um termostato. Você não vai chegar para o termostato e falar bom dia. Por quê? Porque é uma coisa inanimada. Então a sua inteligência é zero. Zero. Alguém poderia dizer que o entendimento de computador é parcial, né? Tem camadas, enfim. Mas a questão é que ou ele tem entendimento ou não tem entendimento. Na parte prática. Porque vamos supor, o computador ele tem. Está na camada mais baixa de entendimento. Sei lá, vamos supor que a camada mais baixa é 0 e a do ser humano é 100. O computador tá em 2, vamos supor. Vamos supor que o computador está em 2. De 2 a 100, o ser humano está em 100, razão da inteligência, vamos supor. O computador seria 0, na opinião do autor aqui. Então não seria. A gente poderia dizer que poderia ser parcial, né? De que o computador ele tem alguns níveis de inteligência. A Alexa ela tem níveis de inteligência, só que são baixos. Não, é 0. 0. Nada. Computador, por mais coisas complexas que ele faça, né? Jogue Dota, LOL, não importa. É 0. 0 de entendimento. Esse é uma coisa triste, mas é uma teoria muito bem feita, na minha opinião, que ela pega coisas objetivas, né? Não é um achismo. São coisas objetivas do que o computador não pode fazer e do que ele não entende. Então eu acho que é uma coisa triste, né? Porque qual que é
O que muda na nossa vida isso relacionado à inteligência artificial? É que, segundo essa teoria, criar uma inteligência artificial inteligente mesmo, que realmente tenha inteligência como a gente vê nos filmes, é impossível. Então, essa é a questão, que se tudo isso aqui for verdade, se o que o autor está dizendo é verdade, é impossível criar um sistema inteligente. Por mais que você possa dividir em camadas parciais de inteligência, não importa. A questão é que na prática é zero. Na prática, ele não entende o mundo ao seu redor. Enfim. Será que a gente poderia criar um sistema que seria no nível de um cachorro, depende de inteligência, que é muito menor do que o ser humano, de um cavalo, de um gato, não sei. Mas na questão atual, o importante é dizer que os computadores hoje, ele tem entendimento zero. Por mais que ele faça coisas muito complexas, como jogar xadrez, outra coisa. Enfim, eu sei que esse vídeo ficou muito longo, eu espero que tenha sido útil. Até o próximo.